Graça e paz, irmãos, amém? Amém? Louvado seja o Senhor, que noite gostosa. Bendito seja Deus pelos varões e varoas que o Senhor nos colocou aqui para servirmos juntos, numa empreitada com um teatro, meus irmãos. As pessoas diziam que não tinham talentos, não é? Mas a gente viu aí, eu estava aqui enquanto acompanhava as pessoas da Rede Globo e outros canais de televisão, estavam me ligando, pedindo passe dos irmãos aí, né? Mas vamos orar, porque não vou passar passe de ninguém, não, entendeu? Glória a Deus. Obrigado, agradeço a todos que, de algum modo, se esforçaram e intercederam, colocaram esforço para que essa noite valorosa pudesse acontecer. Meus irmãos, eu vou convidar a todos que sigam comigo ao Evangelho, segundo os relatos de João, Evangelho de João, no capítulo 14. João 14. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga peraí. Estou esperando. Amém. João, capítulo 14. Nós faremos a leitura do verso 1 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. João 14, verso 1. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, e se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Vamos orar, meus irmãos. Fechem os olhos, curvem sua fronte. Oremos. Santo Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de celebrarmos o Teu nome, Pai, e com alegria no coração festejarmos a vida que recebemos do Senhor, porque o nosso Deus é Deus de vivos e não de mortos. O Senhor é vivo e reina para todo sempre, Senhor. E nessa noite se faz presente neste lugar, Senhor, trazendo a Tua alegria, a alegria dos céus. E por isso nós Te agradecemos, pedindo que o Teu Espírito Santo, Pai, fale conosco, fale ao coração, todas as preocupações da semana, do dia que há de chegar amanhã e todos os demais assuntos que temos, Senhor. Em nome de Jesus, fiquem para trás, porque é tempo de cultuarmos ao Senhor com a nossa adoração, com o nosso louvor, de todo o nosso coração, de todo o nosso ser, Pai. Assim nós lhe pedimos, fique conosco, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, meu irmão? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês conhecem um tal de Júlio César? Quem já ouviu falar de Júlio César? Não é o teu amigo do trabalho, também não é aquele vizinho que costuma fazer barulho à noite, de madrugada, né? Júlio César. Júlio César é conhecido como o primeiro imperador de Roma. A verdade é que ele não foi imperador, ele foi ditador. E não ditador como nós conhecemos hoje, mas uma espécie de um poder soberano temporário. Era isso que era um ditador naquela época. E este foi Júlio César, um general romano, e que galgou altos postos até se tornar a autoridade suprema no Império Romano. Em tudo que Roma construiu, Júlio César foi o homem mais poderoso na sua época. E o fim dele é bastante trágico, eu acho que muitos conhecem. Talvez você nunca tenha lido Shakespeare, talvez você nem saiba quem era, e se alguém falar esse nome perto de você, você fala, saúde? Shakespeare, saúde, né? Não espirrei não, irmão. É o nome de William Shakespeare, um escritor muito famoso, e entre os seus escritos e todas as obras que ele produziu, ele também falou sobre Júlio César. E apesar de você não tê-lo lido, apesar de talvez você não o conhecer e só por nome, certamente você conhece a seguinte frase:
até tu, Brutus. Você já ouviu isso, não já? Bom, é a cena que o William Shakespeare narra sobre Júlio César, e ele, depois de cerca de 5 anos, como esse ditador, não é? Já exercendo esse domínio sobre Roma, o Senado estava muito incomodado com esse homem, pelo fato dele ter muito poder. Muito poder concentrado é arriscado. As pessoas não tinham o porquê, mas tinham medo. E durante esse período de reinado, um possível reinado, então, de Júlio César, esses homens tramaram. E entre os homens que tramaram estava Brutus. E Brutus, ou Bruto, como alguns falam, não é? Esse era uma pessoa de muita proximidade com Júlio César. Era alguém que tinha muita confiança, inclusive, de Júlio César. E num belo dia, subindo as escadarias do Senado, narra Shakespeare que vieram os senadores, cerca de 60 senadores, e foram para cima de Júlio César. Todos eles tinham um punhal em mãos e começaram a esfaqueá-lo. E Shakespeare diz que ele, a cada facada que ele tomava, ele se levantava com um pouco mais de vigor e vontade de viver, e vontade de sair daquela cena, e ele tentava fugir daqueles seus algozes, até que finalmente ele toma a 23ª facada, de 23 facadas que ele leva, e esta facada, talvez não a última, mas a última, ou das últimas, ele olha, e quando ele vê quem era a pessoa que ele mais confiava, era esse tal do Brutus. E é daí, então, quando ele é esfaqueado por Brutus, que ele, segundo Shakespeare, não é? Diz, até tu, Brutus. E segundo a obra de William Shakespeare, essa é a hora que Júlio César entrega os pontos e não tem mais forças, porque ele se viu traído, como se perdesse as esperanças, e então ele sucumbe à morte. E assim a história de Roma segue, não é? Meus irmãos, essa é a história de Júlio César. Esse homem, ele viveu entre 60 a.C. até 44 a.C. Inclusive, a partir dele, o próximo, que é Augusto, que arroga para si o título de César, é neto de Júlio César. Este é, então, o avô, não é? Ou pai, agora me esqueci, de Cláudia, que é a esposa de Pôncio Pilatos. Ela era, então, da família real de Roma, pertencia, então, como uma princesa de Roma. Esse é o tempo explicado aí por Shakespeare, não é? Acerca de Júlio César. Muito bem, talvez você não conhecia, deu uma atualizada aí, né? Como o irmão diz lá, né? Como é bom ser nerd, né? Atualizou aí os conhecimentos gerais, mas vamos aqui para o nosso texto, não é? Estamos em João, no capítulo 14. Amém, meu irmão? Mantém sua Bíblia aberta. Louvado seja Deus por quem inventou essa fitinha. Deixa ela aí, não fecha a tua Bíblia. João, capítulo 14. Meus irmãos, esse é um tempo muito precioso do Senhor Jesus com os seus discípulos. E nós estamos na sexta-feira. Estamos no último dia, no dia da sua crucificação. No dia, então, que o Senhor Jesus segue para todos aqueles, não é, tribunais falsos, para todos aqueles julgamentos que não têm procedência e que vão contra ele. 6 julgamentos, como vimos, não é? Entre Caifás, Sinédrio, Pilatos, Herodes, Pilatos de novo e o povo, como vimos na semana passada. Isto que estamos lendo agora acontece um pouquinho antes. E aí alguém deve estar pensando, pastor barbeiro, avançou demais, agora está tendo que voltar. Propositalmente, meus irmãos, estamos voltando para essa noite, a noite de quinta-feira para todos nós, mas que pela viração do dia, para o povo judeu, já era sexta-feira. E onde está Jesus e os seus discípulos? Ele está no cenáculo. Ele está no lugar que foi feita ali toda a preparação para que houvesse a ceia. Eles se juntaram para a ceia, estão se aproximando do período do sacrifício pascal e se reuniram para ter uma ceia. E para que você entenda com profundidade o que está acontecendo aqui no capítulo 14 e os motivos pelos quais o Senhor diz essas palavras que são maravilhosas e profundas para o nosso coração, é importante que você tenha em mente o que aconteceu logo antes. Então, para que você entenda o capítulo 14, você precisa entender
O capítulo 13. Por isso eu digo a você, mantenha a fitinha comigo aberta aí na sua Bíblia e volte uma folha. João, capítulo 13. Pelo menos a minha tem que voltar uma, né? Tem irmão que tem que voltar 5 folhas, né? Não? Depende do tamanho da Bíblia, né? Aquelas Bíblias pequenininhas. Tem que... João, capítulo 13. Amém, meu irmão? A palavra do Senhor diz assim, no verso 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Meus irmãos, ao contrário de Júlio César, que foi traído e não esperava uma traição, ao contrário desse homem, que era um grande general, uma pessoa percebida por muitos ali, odiada por alguns, amada por outros, esse homem foi traído, Jesus também foi traído. Você conhece a história de Jesus certamente. A diferença é que Júlio César foi pego de surpresa. Júlio César foi traído, houve uma conspiração política e de repente ele se viu ali naquele momento, tentou lutar e quando a quem ele mais confiava também lhe apunhala, segundo Shakespeare, ele perde as suas esperanças e sucumbe. Aqui nós falamos, meus irmãos, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, aquele de quem conhece todas as coisas, tem conhecimento dos dias passados, do dia presente e dos dias futuros. E então, meus irmãos, há uma grande diferença. Jesus não foi pego numa traição. O Senhor Jesus não caiu numa traição, mas o Senhor Jesus se entregou a uma traição. É muito diferente. Ele tem total domínio. E João está nos explicando que o Senhor Jesus tem total consciência de tudo o que está acontecendo. Primeiro ponto que ele tem consciência. Veja aí o verso 1, não é, do capítulo 13 comigo. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus descobriu, meu irmão, sabendo Jesus, plena consciência de Jesus. E então aqui João diz que ele tinha consciência, então sabia o quê? Que havia chegado o seu tempo. Que havia chegado o seu tempo. E que tempo é este que havia chegado para Jesus? Ora, o versículo continua dizendo, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, e o quê? Iria para o Pai. O Senhor Jesus tinha plena consciência de que o tempo dele aqui estava se esgotando, estava acabando, e era tempo então de que ele voltasse para junto do Pai, de onde ele veio. Veja que o ponto de partida do Senhor Jesus é aqui, e o ponto de chegada é o Pai. Ele trata o Pai como um lugar. Ele está voltando para o Pai, como se o Pai fosse um lugar de habitação. Preste atenção nisso, porque no capítulo 14 volta essa questão e essa ideia de habitação, de lugar, não é? E então o Senhor Jesus tem plena consciência de que o tempo para voltar para o Pai é chegado. E então a Bíblia diz que ele, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E isso está aqui, meus irmãos, para que você veja a dificuldade de uma despedida de alguém que sabe que é o seu tempo de deixar aquele lugar e ir para outro lugar, para junto do Pai, só que agora ele tem que se despedir das pessoas a quem ele ama e ama muito, por isso diz que amou-os até o fim. Certamente você já teve que se despedir de alguém, você teve uma temporada que você passou em algum lugar, você precisou dizer tchau e talvez ainda não tenha visto depois de meses, anos, aquelas pessoas, ou passou um tempo, mas já voltou. Mas como é difícil, não é? Nós nos despedirmos de pessoas que nós amamos. E aqui o Senhor Jesus tem plena consciência que esse tempo é chegado. É uma quinta-feira à noite, ou já sexta-feira para eles, e ele agora, diante daquele momento, no cenáculo, tem plena consciência que o seu tempo de voltar para o Pai é chegado. No verso 2, a palavra diz que ele tem mais algo que ele conhece, não é? E estava sentado, servindo o jantar,
e o diabo já havia introduzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. A segunda coisa que nós vemos que o Senhor Jesus tem consciência, irmão, é que havia entre ele alguém que se levantaria para traí-lo. Agora imagine você, meu irmão, você tem total conhecimento de que alguém da tua família, alguém do teu trabalho, alguém próximo a você, está tramando uma conspiração contra você. Ora, o que você faria diante dessa pessoa? Alguns teriam o seu descontrole, alguns chegariam, olhariam e falariam assim, né? Pai do Senhor, irmão. Deus está vendo, hein? Alguma coisa do tipo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus tem total consciência de que havia entre eles um que haveria de traí-lo. Jesus não foi pego de surpresa, irmãos. As pessoas não fizeram um plano de conspiração e que Jesus não tivesse conhecimento nenhum, mas, ao contrário, tudo isso seguiu de maneira orquestrada, passo a passo, segundo aquilo que era a vontade do Deus Pai. E o Senhor Jesus, tendo completa consciência, vem o versículo 3, que nos diz também qual era a outra consciência que tinha o Senhor Jesus. O verso 3 diz: e Jesus sabia, veja aí o emprego da expressão, é o mesmo verbo, é um conhecimento, é consciência. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que ele viera de Deus e estava voltando para Deus. A terceira coisa que vemos aqui que o Senhor Jesus tem plena consciência, irmão, é que ele está em uma missão. E essa missão em que ele está é uma missão que vem dos céus. Ele vem de Deus e volta para Deus. E então, diante de tudo isso, o Senhor Jesus, de maneira obediente, ele se mantém no caminho que ele tem que seguir dentro e debaixo da missão que ele recebeu de Deus. E ele está então numa quinta-feira à noite, já à sexta-feira, diante dos seus discípulos e no cenáculo, para ter ali naquele momento a ceia. Eu queria que você prestasse bastante atenção nisso, meu irmão. Há completo e absoluto domínio, consciência, controle do Senhor Jesus. Alguém poderia pensar assim, não é? Bom, Jesus está chegando o tempo, acho que ele está cansado, né? Foram 3 anos, não foram? Rapaz, andar toda aquela Judéia a pé, meu Deus, ia até Samaria, meu irmão, vige, e lá naquele poço com aquela mulher catar água dali, uau, aquilo cansa. Sabe, meus irmãos, a gente passou aqui ontem um período fazendo ensaio, foi muito divertido ter os ensaios aqui, e eu penso que quem chegou em casa chegou mais ou menos assim, arranca o tênis, joga para cá, arranca o tênis, joga para lá, blusa para cá e bluf, deitou na cama. Estava cansado. Foi mais ou menos assim? Cadê o Caifás? Foi assim, Caifás? Será que Jesus estava cansado? E aí ele pediu a Deus assim, Senhor, por favor, olha, chega, já de 3 anos já aguentando essa turma aqui, né? Esses discípulos aqui, eu preciso de um período sabático, chega para mim. Meus irmãos, não é absolutamente nada disso, mas o Senhor Jesus segue dia a dia, de maneira incansável, de maneira a não se atrasar, de maneira a não ter qualquer desvio, mas de maneira reta, absolutamente sincronizado com o plano do Senhor, segue o nosso Senhor no caminho que ele deve seguir dentro da missão. Verso 3, ele diz assim, não é? Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que ele viera de Deus e estava voltando para Deus. E agora ele volta para Deus, tendo que deixar os seus discípulos, tendo que deixar aqueles a quem ele ama, e ama muito, amou-os até o fim. Que tarefa difícil de deixá-los. Alguém talvez pudesse pensar assim, não, então Jesus cansou, né? Chega aí, deixa eu voltar lá para o céu, para a glória, deitar na minha nuvem celestial, eu vou deixar a igreja na mão dos presbíteros,
Vou deixar a igreja na mão dos pastores, lá o pastor Luiz, lá onde ele está, né? Aqui também o pastor David está aqui conosco. Vou deixar a igreja na mão dos pastores aí, aleluia. E eu vou tirar um período de descanso, não é? Meus irmãos, a Bíblia diz que ele tinha completa e total consciência de que ele veio de Deus, veio para o cumprimento de uma missão, e ele seguiria nesta missão de volta para Deus. O verso 4 diz assim: então levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Meus irmãos, é essa hora que acontece algo surpreendente. E eu sei que você conhece a história, mas eu queria que você olhasse comigo para os detalhes que são impressionantes. Jesus pede que os seus discípulos organizem aquela ceia, diz o lugar que é o cenáculo, para que tudo estivesse preparado para que eles pudessem ter aquela ceia, e está entre eles também Judas, o traidor. Todos estão ali. E a Bíblia diz que no verso 4, estavam então à mesa, porque assim levantou-se da mesa. Quem se levantou da mesa foi Jesus. E tendo se levantado da mesa, a Bíblia diz que ele seguiu a fazer algo que é surpreendente. Meus irmãos, naquela época, quando você chegasse a algum lugar, certamente você ia encontrar uma bacia com água, e você ia encontrar toalhas, e dependendo da residência, não é? Se ela tivesse servos, estaria ali um servo preparado para que você, ao chegar, não é? Esse servo pudesse então lavar os seus pés. Mas o que acontece, ou parece ter acontecido aqui, meus irmãos, é que os discípulos foram chegando, um a um. De repente, talvez Pedro tenha sido o primeiro, se não João. Quem sabe qualquer um dos outros tenha chegado primeiro, mas chegou primeiro, olhou e se sentou à mesa. Sentar não é sentar como cadeira, mas é sentar, reclinar-se à mesa, porque a mesa é diferente da mesa nossa, não é? Quem tem acompanhado esses últimos dias deve se lembrar, mas era uma mesa bem mais baixa, não se tinha cadeiras, mas as pessoas se reclinavam, deitadas, com uma espécie de almofada no seu sovaco, e o seu rosto, a sua cabeça ficava voltada para a mesa, enquanto os pés, projetados para trás de você, ficavam à mostra. Então essa primeira pessoa, esse primeiro discípulo chegou, olhou e bluque. Aí veio o segundo, olhou e sentou também. Aí chega o terceiro, talvez. E aí quando chega o terceiro, ele olha, só que ele vê o pé da turma ali, porque o pé está para fora, né? Os pezão ali. E ele olha e fala, rapaz, a chulapa daquele ali está suja. A chulapa daquele outro também. Aí ele viu a bacia, ele falou, olha, se ninguém fez nada, eu também não, vou ficar quietinho. Porque se ele tivesse lavado o seu próprio pé, o que ele teria que fazer? Lavar dos outros. Então ele ficou quietinho e se reclinou à mesa. E assim foram chegando, um por um, até que todos já estavam à mesa. E todos estavam à mesa com os pés sujos. A Bíblia diz no verso 4, então, que o Senhor Jesus, ele se levanta, tira a sua capa e coloca uma toalha em volta na sua cintura. E ele assume, então, a postura de servo. A Bíblia diz no verso 5 que, depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Meus irmãos, essa é uma lição valorosa, preciosa, para todo aquele que quer servir ao Senhor. Para todo aquele que crê no Senhor Jesus, deve entender que o nosso papel é de serviço. Nós viemos para servir uns aos outros. Ninguém vem aqui como filho do rei para que todos os sirvam, de maneira que todos aqui devem servir a você, mas assim como eu sirvo a você, você também deve servir a igreja e eu faço parte dela, e assim todos nós servimos uns aos outros. E o Senhor Jesus nos dá essa lição, porque no meio de todos aqueles chulés que estavam ali, entre todos aqueles, 22 pés que estavam ali, né? Não, 22 não, faz a conta direito matemático. Se eram 12, tem alguém prestando atenção aí. 24 chulapas que estavam ali,
2 daqueles pés pertenciam a quem, irmão? Ao traidor. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus chegou nele e falou: rapaz, tira esse pé daqui, suma de minhas vistas. Ou ele lavou o pé? Se o Rei de toda a glória, meus irmãos, se reclinou com toda a sua majestade, porque ele não deixou de ser Deus, com toda a sua glória, porque ele não deixou de ser Senhor, e se reclinou para lavar os pés daqueles homens, pecadores, cheios de falha, e em especial aquele que o haveria de trair, você está com dificuldade de perdoar o seu irmão? Meus irmãos, essa é uma lição tremenda para mim e para você sobre o caminhar de um crente verdadeiro. Nós devemos imitar o nosso Senhor e nosso Mestre, e não aqueles que têm nariz em pé e dizem: aqui não, eu não levo desaforo para casa. Mas nós devemos servir uns aos outros. E sim, a prática do perdão é um exercício cristão e todos nós devemos praticar o perdão. E aqui está Jesus a dar uma tremenda lição. E ele lava então os pés de todos aqueles homens. Só que no meio do seu caminho, a Bíblia diz que Jesus encontra uma pedra. Acompanhe aí comigo a leitura, no verso 6. João 13, verso 6. A Bíblia diz assim: chegou-se então Simão Pedro e que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Quando nós olhamos a pergunta de Pedro, meus irmãos, alguém pode olhar para isso e perceber algum sentimento piedoso, né? Como alguém que diz assim: Senhor, o senhor vai lavar os meus pés? Mas pode ser também algo ou um sentimento travestido, não é, de piedade, mas que é um levante de rebeldia, como quem diz: o Senhor vai lavar os meus pés? De jeito nenhum o Senhor vai lavar os meus pés. Ora, quem é o Senhor e quem é o discípulo ali? Veja o tom que Pedro se levanta e ele diz: Senhor, vai lavar os meus pés? Sabe, meus irmãos, às vezes a gente pode se colocar na presença de Deus como uma aparência piedosa, como alguém que está se colocando, não é, como uma pergunta que você diz assim: uau, olha que consideração que ele teve pelo outro, não é? Mas na verdade, um sentimento de rebeldia pode estar escondido nas suas palavras, de modo a dizer que com a pergunta: eu não quero que o Senhor lave os meus pés. É um absurdo o Senhor querer lavar os meus pés. Eu não quero fazer essa atividade que o Senhor está pedindo que eu faça. Eu acho que isso é um absurdo. É um absurdo eu ter que lidar com certas pessoas no meu dia a dia. É um absurdo ter que me posicionar diante daquelas pessoas que têm determinado comportamento. Agora, quem mandou, meu irmão? Quem manda? É você ou é o Senhor de toda a glória? Quem é o Senhor da tua vida? É o teu nariz? Porque eu digo a você, o meu foi comprado. Meu nariz foi comprado por alto preço. Eu já não tenho mais, não sou dono do meu nariz. O meu nariz pertence ao Senhor, assim como toda a minha vida. Pedro talvez tenha aqui se manifestado dizendo: Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés, e parece um movimento tão, não é, piedoso. Mas veja a resposta que dá o Senhor Jesus no verso 7. Você não compreende agora o que eu estou a lhe fazer, mas mais tarde você entenderá. Dessa maneira, agora Pedro sai do 0 e vai para o 100 com uma velocidade assim que é incrível. E ele diz para Jesus, fala: bom, então pera lá, né? Então se é para lavar o pé, já lava tudo. Lava a cabeça, lava o sovaco, lava os braços, lava tudo, Senhor. E Jesus olha para ele de novo e diz: Pedro, você não está pensando de novo, Pedro? Ora, as pessoas quando saíam para um jantar, elas tinham o hábito de tomar banho antes de sair para o jantar. E no caminho entre o seu lugar e o lugar onde vai acontecer o jantar, no caminho você sujou somente os pés e não sujou o restante. O restante já está limpo. E aí Jesus diz a ele, falou: Pedro, é só os pés, Pedro, porque o resto já foi limpo. Sabe, meus irmãos, o sangue de Cristo
já nos purificou de todo pecado. O sangue de Cristo já nos lavou e já nos remiu, a ponto de nos tornar agora cidadãos do reino eterno do Senhor. Mas a nossa caminhada, até que a gente chegue naquela última ceia, em que estaremos com Ele em glória, em corpos glorificados, assentado nas bodas do Cordeiro, os pés estão sujos, meu irmão, e constantemente precisam dar atenção, porque temos caminhado, e há uma necessidade, então, de que nós nos voltemos ao Senhor, e na sua graça encontremos ali perdão para os nossos pecados. A palavra diz, então, que Jesus fala para ele, Pedro, já tomou banho, Pedro, agora é só os pés. E então Pedro se rende, e seus pés são lavados, e diz Jesus, bom, todos vocês já estão limpos, menos um. Meus irmãos, era uma sexta-feira já. O clima de tensão era imenso. Uma semana agitada. As pessoas diziam a Jesus, não vá a Jerusalém, eles estão tentando lhe fazer mal, estão querendo lhe prender, e aonde está o Senhor Jesus? Ele vai exatamente para lá, porque ele está numa missão e ele tem consciência dessa missão. O clima de tensão é alto, e naquele lugar, aquelas pessoas olham, Jesus comete ali um ato, faz ali aquela cena de lavar os pés, e as pessoas não entendem nada. Até que chega o verso 18, não é? Do capítulo 13. Ele diz, no verso 18, não estou me referindo a todos vocês, porque eu conheço os que eu escolhi. Jesus sabe quem são os dele. Jesus sabe quem são aqueles que o Pai lhe deu e os colocou em suas mãos. Mas isto acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Esse momento o Senhor Jesus faz aqui a citação de um salmo, não é? E que diz exatamente que aquele que partilhava do pão, ou do meu pão, voltou-se contra mim. Verso 19. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu sou é o título divino, é o nome que Deus deu a Abraão na sarça ardente, a Moisés na sarça ardente. Ego eimi, eu sou. Eu estou dizendo essas coisas para que quando acontecer, vocês saibam que eu sou. Meus irmãos, aqueles discípulos olham um para o outro e já estão bravos com Pedro, porque Pedro talvez tenha tumultuado todas as coisas para quando falou para Jesus que não era para lavar o pé dele, e Jesus deu aquele momento, aquela explicação, contou para eles o que era e que eles deviam fazer igual. As pessoas já estavam olhando meio tortas para Pedro. E aí o verso 20 diz assim, eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus fala acerca de si e fala do Pai. No verso 21, depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou. Veja, meu irmão, essa perturbação é uma angústia muito profunda e que vem se manifestando ao longo de toda essa semana, nas confusões que existem no templo, nas discussões com aqueles homens do Sinédrio, entre todo aquele movimento que acontece numa semana tão intensa. A Bíblia diz que o seu coração se angustia, ele está perturbado. E deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão, ministério é para gente angustiada, o ministério do Senhor é para quem sente angústia, meus irmãos, porque em cima da sua própria angústia, ao ver a angústia dos demais, o Senhor Jesus continuou, avançou, não colocando os seus interesses em primeiro lugar,
mas olhou para o interesse dos outros, daqueles a quem o Pai o havia confiado. Então servir a Deus, meu irmão, não é servir a Deus em mil maravilhas, mas servir a Deus é debaixo de pressão, meu irmão. É em tempos difíceis, como também nos bons tempos, porque Deus sim promove para todos nós bons tempos, mas haverão dias em que você se sentirá muito angustiado, terrivelmente afetado por uma situação, e nesse dia Deus vai colocar uma pessoa na tua frente e que precisa de ajuda. E sabe o que você deve fazer, meu irmão? Você deve colocar a sua angústia de lado, porque Deus cuida de você. E agora use dos dons e talentos que Deus lhe deu para servir a igreja do Senhor, porque Deus cuida de você. A Bíblia diz que o coração do Senhor Jesus se angustia naquele momento, e ele então diz algo que causa um tumulto ainda maior naquela ceia. A palavra diz que no verso 21, o Senhor declara com o espírito perturbado: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Essa altura, meus irmãos, se você lê a Bíblia e não se insere, se você lê a Bíblia e não pede a Deus que coloque na sua mente uma leitura, uma visão sobre aquilo lá, o que está acontecendo, a sua leitura parece muito rasa, muito simples. Eu fico imaginando aquela cena, eu fico imaginando aquela mesa baixa, aquelas pessoas deitadas e umas olhando para as outras. Meu Deus, o que vai acontecer? Provavelmente, aí é da minha parte, penso eu, olharam diretamente para Pedro. Quando Jesus disse: um dentre vós vai me trair, as pessoas talvez tenham olhado direto para Pedro, porque Pedro, meu irmão, sempre dá um certo trabalho, não é? É aquele crente que toda igreja tem, não é? E que assim é o motivo do pastor ter uma comunhão intensa com Deus maior, né? Porque aquele crente dá trabalho, né? Aquele crente sempre está causando algum tumulto, alguma coisa. As pessoas talvez tenham olhado direto para Pedro e olharam assim: Pedro, você vai fazer isso, Pedro? E a Bíblia diz que fica aquele clima naquela mesa, aquelas pessoas se entreolhando, não é? Verso 22, seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Aquilo continuava misterioso para todos eles, e uns olhavam para os outros, e aí a Bíblia diz no verso 23, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. João fala de si mesmo, era aqui João, e que estava próximo a Jesus, bem perto dele, e a Bíblia diz que Pedro, então, dá uma olhadinha para João, e vê que João está perto de Jesus, e ele faz um sinal, como diz a Bíblia. Talvez ele tenha feito assim: João, João. E aí João olha para ele e fala: o quê? Ele fala: pergunta para ele, pergunta quem é o traidor. E aí João: o quê? Pergunta para ele! E a Bíblia diz que João dá uma reclinada, discreta sobre Jesus, e diz assim: Senhor, quem é? Meus irmãos, imagina aquela cena e aquele ambiente tenso, não é? Verso 24 diz assim: Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, para João, como a dizer: pergunte-lhe a quem ele está se referindo. E aí o verso 25, inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? E aí naquele momento, o Senhor Jesus, da mesma forma, diz a João assim: será aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado? E aí a Bíblia diz que Jesus pega um pedaço de pão, molha e entrega para Judas. E quando ele entrega para Judas, talvez João tenha dito: o tesoureiro é o traidor, meu Deus do céu, né? É o tesoureiro. Aí, cadê os tesoureiros aqui? Aleluia. Vamos orar pelos tesoureiros. Verso 26, e Jesus responde: aquele a quem eu der este pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. A Bíblia diz que ele foi possuído. E ele foi tomado pelo maligno para o cumprimento do propósito do Senhor na vida e na missão do Senhor Jesus.
E naquele mesmo instante, a Bíblia diz que Jesus olha para Judas. Presta atenção, meu irmão. Porque muitos, na hora de lavar o pé de Judas, pegaria aquele pé, né? Oh, desculpa, foi acidente. Foi sem querer, ninguém viu. Ô Judas, perdão. Puxa uma unha, né? Às vezes tem gente que tem aquele pelinho no dedo, puxa o pelinho. Ah, não foi nada não, desculpa aí, enroscou. Mas a Bíblia diz que ele lavou os pés dele. E naquele instante, ao dar para ele um pedaço de pão molhado, do qual ele toma e come, Judas não comeu do pão que o diabo amassou. Judas comeu do pão que Jesus molhou. Quem está no controle não é o diabo, meu irmão. Quem está no controle absoluto é o Senhor Jesus. E a Bíblia diz então que naquele instante Jesus olha para Judas e diz assim: o que tens de fazer, faze-o logo. Meus irmãos, os discípulos não entenderam absolutamente nada e o traidor continuava sem ser conhecido de todos. Somente, até essa altura, somente Jesus e João sabiam que era Judas, porque Jesus tinha dito para João. E quando Jesus diz a ele: o que tens de fazer, faze-o logo, este parece ser um comando cotidiano de Jesus para Judas e para qualquer discípulo. Porque eles não entenderam nada. Veja aí o verso seguinte, não é? Ele diz no verso 27, então logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que tens de fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Olha o 28, mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso. Porque esse era um comando comum. A sequência do texto vai dizer, talvez ele tenha pedido para comprar alguma coisa que faltou para a ceia. Talvez ele tenha pedido que desse alguma coisa para levar aos pobres, mas não entenderam que aquele era o comando de Jesus para que se desse início ao plano, não é, maligno de conspiração contra o Senhor Jesus. E as coisas ali vão acontecendo, é um momento tenso, meus irmãos. Pense você chegou no jantar e de repente o teu mestre se levanta para lavar o teu pé. E você, meu Deus, era eu que devia estar lavando o pé desse homem, agora ele está lavando o meu, aquela tensão. E Jesus agora solta no meio da mesa, um dentre vós será o traidor. E as pessoas ficam, meu Deus, será que sou eu? Será que é aquele? Ninguém sabe. De repente Judas se levanta, tomado pelo maligno, e sai daquele lugar. E ao sair Judas daquele lugar, o Senhor Jesus agora dá a terceira notícia, que é bem triste para todos eles. Verso 31. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Sabe, meus irmãos, a essa altura, depois de 3 anos, seguindo o mestre agora tem uma atitude diferente, lava os teus pés. De repente ele anuncia um traidor, fica aquele clima, não é, todo tenso, Judas não está mais entre eles não entenderam nada, não entenderam que Judas era o traidor. E Jesus agora diz que ele está indo embora. Você pode imaginar aquela noite? Você pode imaginar o coração daqueles homens? Como assim Jesus está indo embora? Como que eu vou procurar e não vou achar? Como eu não posso ir para onde você está indo? Faz 3 anos, pelo menos, ou perto disso, que eu estou seguindo o Senhor. E agora eu não posso ir? Eu deixei casa, eu deixei família, eu deixei trabalho. E o Senhor me diz que eu não posso ir. E aí se levanta mais uma vez uma pedra no caminho do Senhor. No verso 36, Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? E Jesus responde para Pedro: para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora. Para onde eu vou,
vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. E aí o Pedro se levanta mais uma vez, porque na cabeça dele ainda está a angústia. Será que sou eu o traidor? E aí Pedro então pergunta no verso 37, Senhor, por que eu não posso te seguir agora? Que história é essa? Como assim eu não posso te seguir agora? Eu darei a minha vida por você. Bom, meus irmãos, a essa altura, só todos nós aqui que conhecemos a história, o Senhor Jesus naquela mesa, sabia o que se passava na mente de Jesus quando Pedro disse, eu darei a minha vida por ti. E aí Jesus pergunta para ele, veja aí o verso 38, a pergunta que Jesus faz, você dará a sua vida por mim? Ô Pedro, peraí, quem é o herói aí? É você o herói, Pedro? E aí o Senhor Jesus continua, eu lhe asseguro que antes que o galo cante, você me negará? Sabe, meus irmãos, Jesus conhecia Pedro. Pedro não se conhecia. Jesus conhece você. Você não se conhece. Jesus me conhece. Eu acho que eu me conheço. Mas são em momentos como esses que Deus permite que aconteçam, em que nós finalmente nos encontramos conosco mesmo. A gente se olha e a imagem que a gente vê refletida nesse espelho é tão feia. A gente vê a imagem de um traidor. Você é tão Pedro quanto eu, meus irmãos. Muitas vezes a gente diz a Jesus, eu darei a minha vida pelo Senhor. Eu entrego tudo pelo Senhor. Mas em algumas situações, meus irmãos, a gente se levanta assim como Pedro. E os pés parecem que não estão mais tão firmes como estavam antes. A voz já não é tão eloquente como era antes. E aqueles sims de pronto passam a ser aquele talvez, vou ver, deixa eu consultar, vamos lá e tudo mais. Desanimou por quê, irmão? Quem pisou no freio? Porque não foi Jesus. A Bíblia diz que Jesus olha bem para Pedro. E eu fico pensando como é esse olhar de Jesus, meu irmão, porque deve ser um olhar tão penetrante. Deve ser um olhar tão, não é assim de, meu Deus, a gente fica totalmente desmontado. Ele disse, você vai dar a vida por mim, Pedro? E estas são as condições, numa noite em que o traidor é anunciado, numa noite em que o Senhor Jesus acaba de dizer para eles que está indo embora, vem o capítulo 14, verso 1, e que palavras maravilhosas do Senhor Jesus. Conhecendo o coração daqueles homens, totalmente agora atribulados, como assim o Senhor vai embora? Porque Pedro não é só aquele que dá a bola fora, mas quando disse Jesus que ia para Jerusalém, aquelas pessoas começaram, a se levantar contra, depois vieram até Jesus, porque Jesus multiplicava pães, multiplicava peixes. Jesus diz a verdade, vocês não vêm até mim pelo que eu tenho a oferecer, pelo que eu digo, mas vocês vêm até mim porque vocês têm fome, seus barrigudos, vocês querem comer pão, querem comer peixe. E aquelas pessoas, uma a uma, vão indo embora. E Jesus diz a eles, e aí, vocês? Porque já foram todos embora. E vocês, olhando para os 12, também não querem aproveitar o bonde e irem embora? Quem é que se levanta, meu irmão? É Pedro. E usado pelo Espírito de Deus, o que é que ele diz, meu irmão? Para onde eu irei? Não. O que Pedro diz é, para quem eu irei? Porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Eu posso ir para qualquer lugar se o Senhor estiver comigo. Para quem eu irei? Porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. E agora ele diz que daria a sua vida por Jesus. E Jesus diz, não, Pedro, você não se conhece ainda. E aí vem o verso 1 do capítulo 14. Veja as palavras.
do bom pastor. Não se turbe o vosso coração. Eu estou indo embora, não é? Mas não fiquem atribulados, não fiquem aflitos. Creiam em Deus. Essa é uma expressão comum entre os homens judeus daquele período. Creiam em Deus. Se você estivesse passando por alguma dificuldade, alguém diria a você: creia em Deus. O que é que a gente diz hoje? Tenha fé em Deus. Deus é capaz de fazer obras. Deus é poderoso. Tenha fé no Senhor. Creia em Deus. Isso é comum entre nós e era comum entre aqueles homens. Mas Jesus não para por aí. Ele diz: creia em Deus. Creia também em mim. E Jesus arroga para si todos os direitos divinos, porque Ele é o Senhor encarnado, o Deus Emanuel, Deus conosco. E Ele diz: creiam em mim, ouçam o que eu digo e creiam. E aí Ele continua: na casa de meu Pai. Aonde? Na casa. Não é em qualquer lugar. Você não está perambulando por aí, você não fica solto. Tem alguém que sai voando por aí? Consegue ir até a estratosfera e volta. Vai dar um rolê para ver se o cometa Halley está passando e volta. Você não consegue, né? Porque Deus te fez, meu irmão, para que você tenha um lugar. Deus criou o Éden para a nossa habitação. E no Éden Ele fez um jardim ao oriente. E esse jardim ao oriente Ele colocou o homem ali naquele lugar. E agora, meus irmãos, o que nós fazemos, todos nós, o que nós fazemos é tentar, de alguma maneira, restaurar o que nós tínhamos lá no Éden. A tua casa, meu irmão, é uma maneira em que você, talvez de maneira subconsciente, faz para tornar realidade o que se tinha naquele jardim. Você tenta trazer segurança para a tua casa. Você tenta colocar janelas fechadas, portas fechadas, muros altos, condomínio fechado. Você busca segurança porque nós tínhamos segurança no Éden. Você busca um lugar confortável, um lugar alegre, um lugar de paz, porque nós tínhamos um lugar alegre, um lugar confortável e um lugar de paz. Tudo que você faz hoje, mesmo que você não perceba, você está tentando nos teus braços recuperar o que tinha lá. E Jesus está dizendo: não, irmão, não é o teu esforço, não é o teu braço, mas é a missão que eu vim fazer. E esta missão que eu vim fazer, esta sim vai restaurar a casa do Pai, o lugar aonde você vai habitar, aonde você vai ter segurança, aonde você vai ter amor, conforto, não tem mais choro, não tem ranger de dentes, não tem preocupação com ladrão, não tem preocupação com absolutamente nada, senão deleite na presença de Deus. A palavra diz, meu irmão, na casa de meu Pai. E assim como Jesus disse que Ele deixava este mundo e ia para o Pai, como se o Pai fosse um lugar. Eu queria te dizer uma coisa, meus irmãos, o Evangelho ele não é só sobre uma pessoa, ele é sobre a pessoa de Cristo e é também sobre o lugar. A nossa habitação celeste em Cristo Jesus, no Pai, para sempre, a eternidade com o Senhor. E onde Ele nos levar, onde Ele estiver, lá estaremos nós para a glória do Seu nome. Deus não te fez para que você fique perambulando e voando por aí, mas Ele lhe deu um lugar. A existência para você está em um lugar, e nós sabemos o lugar onde todos aqueles que creem em Jesus passarão a eternidade, e é na casa do Pai. Verso 2: na casa de meu Pai há muitos aposentos, e se não fosse dessa forma, eu teria dito a vocês: eu vou para preparar-lhes um lugar. Sabe, meus irmãos, Jesus não está indo embora porque Ele cansou. Jesus não está indo embora porque ele talvez tenha passado: já deu, esse Pedro, chega, né? Você aguentaria Pedro muito tempo? Né? Talvez você é tão Pedro assim, né? Você se aguenta muito tempo? Um clone de você vivendo com você, meu Deus, né? Não, Jesus não está indo embora porque Ele cansou, Jesus não está indo embora porque já deu para mim, mas Jesus está indo embora porque Ele é o bom filho. E o bom filho volta à casa do Pai para pavimentar o caminho para os seus irmãos, para que eles pudessem também chegar à casa do Pai. O bom filho está voltando para o Pai, não porque já deu, porque não ama mais as pessoas, porque não quer estar com eles, mas porque ele está indo pavimentar um caminho para a casa do Pai. Verso 2 diz assim: vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar,
voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus os amou e os amou até o fim, a ponto de que ele não só está indo, mas ele está voltando. Não existe mensagem mais poderosa, meus irmãos, do retorno do Senhor Jesus, do que deste dia em que Ele está indo embora, porque Ele está dizendo, eu vou para que vocês tenham acesso ao Pai. Eu vou, vocês vão ficar tristes, mas vocês vão se alegrar, vocês vão entender o que eu estou fazendo. Agora vocês não podem ir, mas depois vocês poderão me seguir. E eu estou indo, mas eu vou para que vocês tenham acesso. A casa e os aposentos do meu Pai já estão preparados desde a eternidade. O que falta agora é preparar o caminho. Eu vou lhes preparar lugar na habitação celestial do Pai. E agora eu vou, mas eu volto para que vocês estejam comigo. Veja aí o verso 3. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que estejam onde eu estiver. A mensagem, meus irmãos, da Páscoa é uma mensagem de que o rei está voltando. Ele está indo para o Pai, mas ele volta. Ele não está indo não deixando contatos, ele não deixou a igreja na mão de presbítero nenhum. Ele é o Senhor da igreja. Ele comanda a igreja. Ele conduz a igreja e conduz os presbíteros, pastores, homens que ele levantou. Todos esses fazem a sua vontade, porque ele é o Senhor da igreja. E ele volta para buscar a sua igreja, para levá-la gloriosa, imaculada, sem mancha, para a presença do Pai, onde passaremos a eternidade com o Senhor. Louvado seja o seu santo nome. Meus irmãos, que tempo maravilhoso de esperança, porque Jesus diz isso quando aqueles homens começam a querer chorar. Chorar de angústia, chorar de ódio, chorar de revolta. Por que você vai embora, meu Deus do céu? Nós vamos ficar sozinhos ao relento? Não, vai nada. Vocês são meus. Vocês são meus e eu vou voltar para buscá-los para mim mesmo. É para mim. Vocês são meus. Deus deu vocês a mim. Vocês são meus. E a continuidade desse capítulo é tão bonito, meus irmãos. Porque trata o Senhor Jesus, trata o Pai como essa habitação eterna, que nós agora também somos. A habitação do Espírito Santo do Senhor. E que texto maravilhoso, porque Jesus volta. Aquelas pessoas talvez estivessem com lágrimas nos olhos, pensando, meu Deus, ele está indo embora. Aí chega a sexta-feira, horas depois de tudo isso, eles vão encontrar Jesus sendo totalmente ali flagelado e depois levado, submisso àquela cruz e pregado na cruz, e olhar tudo aquilo deve ser torturante. E Jesus disse muito antes para eles, eu digo essas coisas para que vocês saibam antes que eu sou. E eu estou indo para preparar para vocês lugar para junto do Pai. Sabe, meus irmãos, quando nós pensamos em Páscoa, alguns pensam muitas coisas. Além das coisas supérfluas desse mundo de chocolate, de coelho que bota ovo, cada coisa. O crente verdadeiro tem em mente que o Senhor passou por tudo isso para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai. Para que eu e você tivéssemos agora a nossa habitação e um caminho para chegarmos até ela. Você não tem atalho, você não tem caminho 2, você não tem caminho B, não tem homem, não tem mulher, não tem igreja, não tem ninguém. Só Jesus. Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque ele é o caminho que está sendo pavimentado. Jesus disse essas coisas respondendo a Pedro, Pedro, você vai entregar sua vida por mim? Deixa eu te dizer uma coisa, Pedro, não é você que vai se entregar por mim. Sou eu que estou me entregando por você. Sou eu que estou me entregando a essa traição, deixando que estes homens que fizeram toda essa conspiração sigam com esse plano, porque eu estou pavimentando um caminho para vocês, para que vocês acessem a casa do Pai. Sabe, meus irmãos, o caminho de Jesus é a cruz. E o caminho dos seus discípulos, todos nós e aqueles homens, é Jesus. Jesus disse para aqueles homens, a cruz é minha, o sofrimento é meu, mas o meu sangue é de vocês. O sofrimento é meu, mas o gozo celestial do Pai foi dado a vocês, porque o Pai em graça olhou para cada um e concedeu da sua misericórdia de viver eternamente na sua presença.
A palavra continua dizendo, verso 4, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Conhecem, porque Jesus já tinha dito que ele seria entregue na mão daqueles homens, que ele seria entregue na mão daqueles malfeitores, não é? Então eles sabiam que ele estava sendo levado para a morte. E como foi lido aqui entre alguns dos momentos, o texto de Mateus, não é? Jesus disse que ele seria entregue na mão desses homens, mas que no terceiro dia ele ressuscitaria. Todas essas coisas foram ditas, mas nem sempre as pessoas se lembram, e quando se lembram, nem sempre manifestam fé. Meus irmãos, quando nós olhamos para o sacrifício de Cristo, quando nós olhamos para a cruz do Senhor, nós devemos nos lembrar que Ele deu a sua palavra. É o Senhor dizendo, não é qualquer homem que levantou e falou, não, pode deixar comigo, hein? Ô irmão, sabe, aquele namoradinho, aquela namoradinha que vira para o namorado, né, e fala assim, vou cuidar de você. Não tem ninguém vendo, só está os dois ali, né? E se ele cumprir ou não cumprir, ninguém ficou sabendo mesmo. Agora o Senhor, o Rei de toda a glória, está dizendo, eu vou para o Pai, mas eu voltarei. Eu vou, mas eu volto. E eu volto para levar todos vocês para junto de mim, para que onde eu estiver, eternamente, onde eu estiver, estejam vocês também. Sabe, meus irmãos, se existem pessoas aqui entre nós que perderam a esperança em homens, deixa eu te dizer uma coisa. Glória a Deus. Pastor, mas aqui que eu estava contando tanto e tanto, isso aqui, mas perdi a esperança. Glória a Deus. Se você passou a confiar tão somente no Senhor, glória a Deus. Se você perdeu a esperança de ter ou não ter condições financeiras, deixa eu lhe dizer uma coisa. Glória a Deus. Porque você já não está mais na mão desse mercado consumista, mas você está nas mãos do Senhor. E se hoje você é capaz de dizer, como disse Pedro, para quem eu irei? Se só tu tens palavras de vida eterna. Glória a Deus. Se você hoje é capaz de dizer a Jesus, Senhor, o teu sangue é suficiente para mim. Eu não preciso de mais nada. Glória a Deus. Porque o Senhor, meus irmãos, não falha nas suas promessas, o Senhor não falha no seu modo de agir. E nessa noite, meus amados, eu queria convidá-los a refletir sobre essas esperanças. Se elas estão em Deus ou se elas estão nas coisas deste mundo, ou pessoas, ou dinheiro, ou coisas, porque aquele que perdeu o céu de vista, aquele que se esqueceu da promessa de Deus, esse não só perdeu os céus, como também perdeu aqui o seu tempo. Porque diz o apóstolo Paulo que aqueles que esperam somente para estes dias que estamos aqui, somente para esta vida, é dos piores dos miseráveis. Porque existe sim ressurreição. Jesus ressuscitou. A morte não o segurou, meu irmão. O plano de Deus se cumpriu e há de se manifestar a sua volta. E quando Ele vier, cheio de glória e na sua majestade, Ele nos levará para junto de si, na habitação do Pai, eternamente, meus irmãos. E não haverá mais choro, ranger de dentes, coisas quaisquer que possam hoje causar desconforto, desilusão no coração de qualquer um de nós. Se você espera no Senhor e o sangue do Cordeiro, o Messias imaculado, é suficiente para você, glória a Deus, porque você entendeu o Evangelho e você espera tão somente no Senhor. Meus irmãos, o tempo de Páscoa é tempo de lembrarmos que o nosso Rei está voltando. É tempo de nós lembrarmos que o Senhor Jesus, este que vimos, como muitos filmes o representam, como muitas encenações o representam, sangrando, machucado, encurvado pelo peso de um madeiro, caindo ao chão depois de
uma madrugada e uma manhã de tantos flagelos e angústia. Esse Jesus não é o que volta. Este é o que veio pavimentar o caminho. Mas o que volta é o Senhor Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Deus cheio de glória e majestade. Eu li um poema por esses dias e que falava sobre os nomes e títulos de Jesus. Meus irmãos, que coisa maravilhosa, eu vou compartilhar com vocês. Era um dos vídeos que não deu, né? Para que fosse transmitido. Mas um após o outro falam acerca não só do poder de Deus e de quem Ele é, mas de como Deus também pensa sobre você e sobre mim. Ele é o Deus Todo-Poderoso porque Ele nos protege. Ele é Salvador porque Ele nos livra dos nossos pecados. Ele é aquele que nos guarda. Ele é o eu sou. Ele é a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Todas essas coisas, para tudo na sua vida, o Senhor diz a mim e a você, para todas as suas necessidades, eu sou. Se você depende tão somente do sangue de Cristo, meus irmãos, glória a Deus, porque você entendeu o Evangelho. Nessa noite, meus amados, eu convido você, a mesmo sentados, a fechar os olhos. Nós vamos seguir para um momento da ceia, nós vamos ter aqui uma oportunidade de cearmos, não é? E eu queria pedir que trouxessem aqui os elementos, entre o pão e o vinho. E aí onde você está, com os olhos fechados, eu te convido a refletir a grandeza de Deus, a grandeza da obra que Ele realizou por mim e por você. Essa missão que muitos choraram e se entristeceram, mas que depois não só entenderam, mas agora passaram as suas vidas a viver para Cristo, porque o seu sangue é suficiente. Eu te convido a refletir acerca da palavra do Senhor e a colocar no seu coração essas verdades absolutas, para que em todas as demais coisas, somente o Senhor e o seu sangue sejam referência no teu coração.